Sabe aquela ação quase automática que a gente faz todo dia? Pois é. Hoje vamos usar essa ideia de fazer login como uma metáfora para algo bem mais profundo. Como a gente se conecta com a nossa própria alma. A gente vê isso em todo lugar, né? Faça o login. É tipo a chave que abre a porta para o nosso trabalho, para as nossas conversas, para a nossa vida digital no fim das contas. É um comando simples para continuar. Mas e quando a gente tenta fazer login na própria vida e parece que a senha não funciona? Sabe quando a gente se sente desconectado, não de uma rede social, mas da gente mesmo? É exatamente essa pergunta que a gente vai mergulhar hoje. Para começar a entender isso, a gente vai explorar a ideia de abraçar o deserto. E calma, não é sobre areia e calor, não. Estamos falando de um estado de espírito, um lugar que parece o fim, mas que na verdade é só uma transição. O que seria esse deserto, então? Bom, é aquele momento em que a vida parece que apertou pause, sabe? Pode ser um luto, um sonho que acabou, uma crise. É aquela sensação de que tudo aquilo que nos alimentava simplesmente secou. E aqui vem a virada de chave, a parte mais interessante. A ideia é que esse deserto, esse vazio, na verdade tem um propósito. Ele tira todas as distrações do caminho. E aí abre espaço para um encontro mais direto, mais profundo com o divino. Para a gente entender isso na prática, vamos olhar para uma história bem conhecida, a jornada do povo de Israel. Pensa bem, eles saem da escravidão no Egito, sonhando com a terra prometida. Mas, entre um ponto e outro, tem uma parada obrigatória, o deserto. Era o caminho que eles precisavam passar para se transformar. E é aqui que a coisa fica séria, porque no fundo a experiência no deserto não é sobre o que acontece lá fora, mas sobre o que acontece aqui dentro. É sobre a mentalidade. E existem basicamente dois caminhos, duas formas de enxergar a situação. De um lado, tem a mentalidade de escravo. É olhar para a dificuldade e pensar, isso é um castigo, olhando sempre para o passado, com medo. Do outro lado, a mentalidade de fé. É olhar para a mesma dificuldade e enxergar uma preparação, olhando para o futuro com esperança. É a escolha de qual óculos usar que muda tudo. E como é essa mentalidade de escravo na prática? Bom, é aquela reclamação que não para, sabe? É focar tanto no problema de agora que a gente esquece tudo de bom que já aconteceu. E o mais doido é até sentir saudade de um passado ruim, só porque pelo menos era um passado que a gente conhecia. E essa mentalidade tem um preço, e um preço alto. Olha só esse dado. Uma viagem que era para durar 11 dias levou 40 anos. 40! Uma geração inteira ficou presa no deserto, simplesmente porque não conseguiu mudar o jeito de pensar. Mas e a outra mentalidade, a de fé? Ela não finge que a dor não existe, de jeito nenhum, mas ela escolhe onde colocar o foco. É tipo, ok, hoje tá difícil, eu aceito isso, mas eu acredito que o futuro vai ser melhor. É uma decisão consciente de buscar a esperança e a gratidão mesmo no meio do caos. Beleza, mas como é que se mantém essa mentalidade de fé quando tudo parece dar errado? A resposta, segundo o que a gente está vendo, é encontrar sustento, provisão, nos lugares mais inesperados. E essa imagem aqui é perfeita para isso. Pensa comigo, no Egito eles tinham comida, água, mas não tinham a presença constante e visível de Deus. Já no deserto, essa presença virou algo concreto. Uma nuvem de dia, uma coluna de fogo à noite, era impossível não ver. Essa frase resume tudo de forma genial. O deserto nos força a olhar para cima, porque não há nada ao redor. É isso. Quando não tem para onde correr, para onde se distrair, a única direção que sobra é para cima. E foi aí, nesse lugar de necessidade total, que aconteceu algo incrível. O maná. Imagina só, um pão que caía do céu, todo santo dia. Era um tipo de milagre diário que só foi possível por causa do deserto. Agora segura essa ideia do maná, porque séculos depois a gente vê Jesus fazendo uma declaração bombástica. Ele olha para aquela história toda e diz: "Eu sou o pão da vida." Ele pega aquele símbolo do deserto e o aplica a si mesmo. Então, o ponto central é esse. A história toda se conecta aqui. Jesus é apresentado como a provisão definitiva. Ele é o maná para o nosso deserto espiritual, a água viva que mata nossa sede mais profunda, de verdade. Ok, a teoria é poderosa, mas e na prática? Como a gente atravessa o nosso deserto pessoal? É isso que a gente vai ver agora, um passo a passo. São 3 passos bem práticos. O primeiro,
Aceitação com projeção, ou seja, reconhecer que a situação hoje é difícil, mas sem deixar de acreditar num futuro melhor. O segundo, gratidão intencional. É parar de focar no que falta e agradecer pelo que já existe, por quem Deus é. E o terceiro, trocar a reclamação pela oração. Em vez de só reclamar, apresentar o que se precisa com um coração grato. E no final, a grande promessa é essa. O deserto, ele vai passar. As dificuldades são passageiras, mas aquilo que se aprende lá dentro, o que se descobre sobre a presença de Deus, isso fica para sempre. Vira parte de quem a gente é. Então, a gente termina com essa provocação. Se o deserto não é um lugar para ser evitado a todo custo, mas sim um lugar de encontro, talvez a pergunta mais importante não seja quando isso vai acabar, mas sim o que é possível aprender aqui e agora, bem no meio deste deserto.